Bom, nós somos o grupo 3, que é composto por eu, Caio, Ana Luísa, Esther, Heloíse, Reinaldo e Leonardo. Nós vamos fazer um projeto do contador cíclico regressivo de 99 a 0 com reset e o botão de decremento. Para começarmos a montagem, então, nós vamos usar um Arduino e duas placas de ensaio pequena. Então, para começar, nós vamos vamos energizar as placas de ensaio pelos pinos do Arduino. Nós vamos conectar o pino de 5 volts e o GND no mais e menos, respectivamente. Logo em seguida, nós vamos colocar um decodificador de 7 segmentos. Depois nós vamos colocar ao lado do decodificador 7 resistores de resistência 1 kW cada. Primeiramente, nós vamos conectar o pino 4 do Arduino à entrada. Em seguida, nós vamos conectar o pino 5 do Arduino à entrada 2 do decodificador. Depois, a entrada 6 do Arduino, o pino 6 do Arduino na entrada 3 do decodificador. E por último, nós vamos conectar o pino 7 do Arduino à entrada 4 do decodificador. Então nós vamos conectar o teste da lâmpada e o limpando do decodificador de 7 segmentos ao positivo da placa de ensaio, que está sendo alimentada por 5 volts da placa de Arduino. E por último, a gente vai conectar a ativação da trava, que vai ser conectada ao GND do Arduino. Então ele vai ser colocado no negativo da placa de ensaio, que está sendo alimentado pelo GND, que é o terra. Na parte de cima do decodificador, nós vamos conectar o pino potência ao positivo da placa de ensaio. Em seguida, nós vamos ligar o positivo de cima da parte da placa de ensaio ao positivo de baixo da placa também de ensaio. Ainda na parte de cima do decodificador, nós vamos conectar os pinos F, G, A, B, C, D e E aos resistores que estão do seu lado, respectivamente. Então, nós vamos conectar eles todos no terminal 1 de cada resistor. Já na segunda placa de ensaio, nós vamos colocar 2 visores de 7 segmentos catódicos. Em seguida, nós vamos conectar os terminais 2 dos resistores que estão ao lado do decodificador de 7 segmentos às partes de cima dos visores de 7 segmentos. O primeiro resistor, que está com fio verde, nós vamos conectar a porta A do visor de 7 segmentos. O segundo resistor conectado com fio laranja, nós vamos conectar no B. O fio roxo nós vamos conectar no G. E o fio marrom nós vamos conectar no F. Então a gente vai colocar um fio para ligar as portas A do primeiro visor, a porta A do segundo visor, a porta B do primeiro visor, a porta B do segundo visor, a porta G do primeiro visor, a porta G do segundo visor e a porta F do primeiro visor na porta F do segundo visor. Então nós vamos conectar os terminais dos resistores na primeira placa de ensaio às portas do visor na parte de baixo. Então nós vamos colocar pelo fio rosa no terceiro resistor e a gente vai conectar a porta C. Aí depois conectaremos o fio roxo na porta D e o fio azul na porta E. Então nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos com a parte de cima dos visores. Então nós vamos conectar o terminal E do visor, a porta E do segundo visor, a porta D do primeiro visor, a porta D do segundo visor e a porta C do primeiro visor na porta C do segundo visor.
Então nós vamos pegar o pino 8 do Arduino e nós vamos conectar ao comum do segundo visor. E o pino 9 do Arduino nós vamos conectar ao primeiro visor na parte do comum. Então nós vamos colocar dois botões, um do lado do outro respectivamente. E nós iremos colocar dois resistores nos terminais 1B de cada um. Então a gente vai ligar eles na positivo da placa de ensaio e no terminal 1B de cada um. Cada um dos resistores tem 10 kW de resistência. Logo em seguida nós vamos conectar os terminais 2A da parte de baixo dos botões aos negativos na placa de ensaio. E cada resistor tem resistência 100 kW cada. Então nós vamos conectar o pino 2 do Arduino ao terminal 2B do primeiro botão. E a gente vai conectar também o pino 3 do Arduino ao terminal 2B do segundo botão. Então foi essa a montagem. Agora a gente vai ver a gente vai explicar um pouco sobre o código. Eu sou a Esther e eu vou começar explicando o código do projeto Contador Cíclico Regressivo de 99 a 0 com o botão Reset e Decremento. Primeiro a gente vai definir os pinos de acesso aos botões. Constante de botão DEC igual a 2. A declaração de uma variável chamada DEC do tipo constante inteira que recebeu o valor 2 e ela representa o pino do botão DEC no qual deve ser conectado. Constante botão RST igual a 3, reset no caso. Declaração de uma variável chamada reset do tipo constante inteira que recebeu o valor 3 e representa o pino do botão reset no qual deve ser conectado. O tipo constante inteira é usado para variáveis que definem os pinos do Arduino. Constante do Arverseg 47654. Ela vai definir os pinos de acesso ao CD4511. É uma declaração de uma variável chamada driverSeg do tipo constante inteira que recebeu os valores 7, 6, 5 e 4. E os pinos digitais, né, os mesmos como eu já tinha mencionado, 7, 6, 5, 4, são conectados às entradas A0, A1, A2 e A3, respectivamente do CD4511. Como mostrado nessa imagem aqui sobre as entradas. Aqui tem definir o código de acesso, né, o CD4511, e são códigos binários enviados às entradas aos algarismos de 0 a 9. Um exemplo é 000001 em código BCD, equivale ao algarismo 1. Em decimal, que vai exibir no display a decodificação e assim sucessivamente. Ao receber um código BCD entre 0 e 9, ele decodifica e ativa os segmentos equivalentes no algarismo em decimal. Em seguida é mostrado isso no display. Agora a gente vai fazer a declaração dos pinos de multiplexação dos displays. Uma variável do tipo constante inteira, chamada display, que vale a 8 e a 9. Constante em n displays igual a 2. É uma declaração do número de displays. Essa declaração de uma variável chamada n displays do tipo constante inteira que recebeu o valor 2. Int display igual a 0. É a declaração de uma seleção de display do tipo inteira chamada disp que recebeu o valor 0. A variável disp define qual display irá acender. Constante ttempo igual a 4. Declarar basicamente a variável de temporização para interfaces de vídeo com mais de um display. É uma declaração de uma variável chamada tempo do tipo constante inteira que recebeu o valor 4, né? Então, 2 milissegundos vezes 6 é igual a 12 milissegundos, que a frequência 83,4 Hz maior que 50 Hz.
int unidade igual a 0. Aqui a gente primeiro recupera a informação do tempo em segundos e divide o tempo por 1000. E segundo, a gente recupera a informação de unidades de segundo, unidade seg, e que é igual ao resto da divisão tempo por 10. Do tipo inteiro, né, int UND é igual a 0, é do tipo inteira, chamado UND, que recebeu o valor 0. Int dezenas é igual a 0, do tipo inteira, chamada dezenas, que recebeu o valor 0. Int contagem igual a 99, é do tipo inteira, chamada contagem, que recebeu o valor 99. Int dec count é igual a 0. É declarar variáveis de contagem de tempo que se passou, desde que os botões dec e reset foram pressionados pela última vez. É do tipo inteira, né, que é chamada de dec count, que recebeu o valor 0, desde que o último botão dec foi pressionado pela última vez. Int reset igual count é igual int reset count igual a 0. É do tipo inteira, que é chamada de reset count, que recebeu o valor 0 desde a última vez que o botão reset foi pressionado pela última vez. Agora a gente vai declarar variáveis que armazenam o estado dos botões, se forem pressionados ou não, ou em menos de um determinado tempo. Bool, botão dec foi pressionado é igual a 0. Declaração de uma variável chamada botão dec foi pressionado, do tipo booleana, inicializada com 0. O tipo booleano, ele armazena dois valores, ou no caso, né, 0 falso ou 1 que é verdadeiro. Bool, botão reset foi pressionado é igual a 0. Declaração de uma variável chamada botão dec foi pressionado, do tipo botão reset foi pressionado, do tipo booleano, inicializada com 0. Agora, fazer a declaração da variável para tempo máximo de repique. Int t repique é igual a 300 milissegundos no caso. É a declaração da variável para tempo máximo, o repique, ou tempo de correção dos múltiplos cliques. Do tipo inteira, chamado t repique, que recebeu o valor 300. É basicamente a comparação do tempo atual com o último tempo. Void mostrar dígito. Essa função aqui a gente está declarando, né, as funções a serem utilizadas ao decorrer do código. Void mostrar dígito, que é basicamente a variável. Essas variáveis elas não retornam nenhuma informação quando são executadas. A função void mostrar dígito, ela mostra o dígito desejado do display. A função habilitar display, ela habilita somente o display desejado. E a função desabilitar displays, ela desabilita todos os displays. Então, vou estar lendo a linha 74 para frente, que começa do tipo inteira, chamada UND, que recebeu o valor 0, se usa a variável int UND igual a 0. E do tipo inteira, chamada 10, que recebeu o valor 0, se usa int 10 igual a 0. E do tipo inteira, chamada contagem, que recebeu o valor 99, se usa int contagem igual a 99. E aí, teve que declarar as variáveis contagem do tempo que se passou desde que os botões dec e rst foram pressionados pela última vez. Do tipo inteira, que é chamado de dec count, que recebeu o valor 0 desde que o botão dec foi pressionado pela última vez. E aí se usou a variável int dec count igual a 0. Aí, do tipo inteira, que é chamada de rst count, que recebeu o valor 0 desde que o botão RST foi pressionado pela última vez, se usou int rstcount igual a 0. E declarar as variáveis que armazenam os estados dos botões, que foram pressionados ou não em menos de um determinado tempo.
A declaração de uma variável chamada botão DEC foi pressionado, do tipo booleana, inicializada com valor zero. O tipo booleano armazena dois valores, o zero falso ou um verdadeiro. Ou seja, botão DEC foi pressionado é igual a zero. E aí a declaração de uma variável chamada botão RST foi pressionado, do tipo booleano inicializada com zero. Botão RST foi pressionada igual a zero. Bom, na função loop nós vamos ter a repetição, que vai checar o estado do botão. Dessa forma vai ser retornado para o void o valor vazio. Então ele vai se iniciar aqui, nós iremos incrementar o contador de quanto tempo ele se passou, desde que os botões int, deck e reset foram pressionados pela última vez. Aí nós temos que no botão decremento vai somar o seu valor inicial mais 1. Então nós temos que deck count vai ser deck count mais 1. E no botão reset vai somar o seu valor inicial mais 1. Da mesma forma, então nós temos que reset count vai ser igual a reset count mais 1. Na regra de decremento do botão, nós vamos verificar se o botão de decremento ele foi pressionado. Então, se na leitura do botão decremento, o botão decremento for 1, ele vai receber nível lógico alto. Então, logo nós vamos saber que ele foi pressionado e que o botão decremento é igual a 0. Então, vai se olhar o botão, se está sendo pressionado pela primeira vez em um determinado tempo, que no caso foi os 300 milissegundos. Então, se o botão vai fazer a leitura do StarWord. Então, se o botão ele foi pressionado, nós vamos ter que vai atualizar esse estado do botão deck e o botão deck foi pressionado está no seu estado inicial. Né? Então, ele vai receber o nível lógico 1 porque ele foi pressionado. E o botão que foi pressionado vai ser igual a 1. Então, vai reiniciar a contagem do botão deck e esse deck vai ser igual a 0. Nós vamos incrementar a contagem que vai decrementar os números do display. Então, nós vamos ter aqui que a contagem vai ser contagem menos 1. E nós vamos ter esse fator limitante, que vai fazer com que ele não passe do 99. Então, esse fator limitante vai ser, para não passar do valor 0, vai verificar a contagem se vai exceder ou não o 99. Então, na regra de voltar ao estado inicial do botão decremento, nós vamos verificar se o botão não está pressionado e se passou ao menos o tempo de correção do repique, desde a última vez que ele foi pressionado. Então, ele vai fazer a leitura, digitar o de botão deck igual a 0 e olhar se o botão no painel não foi pressionado. Aí, caso o botão não esteja pressionado, ele vai atualizar o estado do botão e esse botão deck foi pressionado recebe o seu estado inicial. E aí nós vamos ter a regra do reset. Nós vamos verificar se o botão do reset ele foi pressionado. Então, se o botão, vou fazer a leitura, digitar o red for igual a 1 e o botão pressionado for igual a 0, ele vai atualizar o estado do botão reset e o botão reset vai ser igual a 1. Ele vai reiniciar a contagem do botão reset, que vai valer 99, e vai iniciar a contagem valendo os próprios 99. E por fim, nós vamos ter aqui a regra do reset, que vai voltar ao estado inicial do botão do reset e vai verificar se o botão não está pressionado e se passou ao menos o tempo de correção do repique desde a última vez que foi pressionado, assim como o do decremento lá em cima. Então, nós vamos ter que a leitura do botão reset igual a 0 e o reset com esse tempo que foi desse lá em cima de 300 milissegundos. Então, caso o botão não esteja pressionado, ele vai atualizar o estado do botão. E o estado do botão vai ser 0. E essa contagem ela vai se reiniciar do botão reset e o reset vai valer 0. Dando continuação
A explicação do código, aqui na linha 173, incrementar um contador de quanto tempo se passou, desde que os controles INC, DEC, RST foram recursos pela última vez. Verificar se o botão de incremento foi. Então, aqui a função if vai verificar se o botão foi pressionado, aí vai verificar o estado do botão também, atualizar o estado do botão DSC, reiniciar contagem do botão DSC, contagem incremental, verificar se a contagem excede 99, aí aqui na linha 200, verificar se o botão não está pressionado, se passou ao menos o tempo de correção do repique, desde a última vez que foi pressionado. Então, aqui, de novo, usando a função if, vai verificar se o botão foi pressionado ou não. Caso o botão previsto, atualizado, o estado, reiniciar a contagem do botão DSC igual a 0, verificar se o botão reset foi. Então, de novo, usando a função if, a gente vai verificar se o botão reset foi pressionado. Aí aqui, de novo, atualizar o estado do botão reset, reiniciar a contagem do botão reset quando der 99, reiniciar a contagem igual a 99, verificar se o botão não está e se passou ao menos o tempo de correção do repique, desde a última vez que foi pressionado. A função if aqui, novamente, a gente usando para verificar se passou o tempo certo do repique, caso o botão não previsto atualizado, o estado do botão. Reiniciar a contagem do botão reset igual a 0, quando ele for pressionado. E aqui na linha 237, recuperar o dígito que está mostrado nos displays, desabilitar todos os N's displays, mostrar dígitos sem exibição, mostrar somente o display desejado, esperar tempo. Aqui a gente, na linha 261, é uma variável do tipo long para guardar o número de milissegundos desde o início do programa. Desculpa a pronúncia, Switch compara o valor de uma variável aos valores especificados nos comandos case. Caso faz algo quando a posição é igual a 0. O break quebra o loop quando o valor do sensor excede o limiar. Interromper o comando switch e usado no final de cada caso. Aqui na linha 280, faz algo quando a posição é igual a 1. Mostrar dígitos sem exibição. Começa configurando K igual a 0. Continua fazendo o loop enquanto K for maior que 4. Toda vez que der a volta no loop, K aumenta 1. Função habilitar display. Habilitar somente o eximo display. Função desabilitar displays. Desabilitar todos os displays. Começa configurando I igual a 0. Continua fazendo o loop enquanto I for menor que N displays. Toda vez que se der a volta no loop, I aumenta 1. E aqui agora a gente vai fazer, eu vou fazer aqui para vocês verem a simulação.
Então, a internet está um pouco lenta, mas vamos tentar. Toda vez que clicar no botão, o botão é de decremento, vai regredindo, né? E toda vez que aperta o botão reset, volta a 99. Então, a internet aqui está um pouco lenta. Eu acho que vai ser meio difícil de mostrar. Música. Aí toda vez que aperta o botão e volta, e clica no botão reset, ele volta desde o início. Esther. Pronto.